Fala galera, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje, dia 25 de novembro, é dia de tomar uma e resenhar. Vamos nessa? Bom, hoje nós vamos falar sobre prestação de contas, previsão orçamentária, a gente não pode deixar de falar isso, e vamos falar também sobre auditoria em condomínios. E os convidados já sabem, são tops e são feras na área condominial. Eu vou mandar aqui os convites aqui para os nossos convidados que vai participar com a gente. E já vou mandar uns aviãozinhos aqui também. Só um minuto. Bora, bora, bora. A turma já está entrando. Hoje é dia de muito evento condominial também, espalhado aí por várias cidades do Brasil. Deixa eu aproveitar e mandar uns aviãozinhos aqui, que aí a gente já começa, já chama os convidados. Bom, vamos lá. Já convites enviados, vou trazer aqui os nossos convidados aqui. Já tem aqui a Michelle Lordelo, já teve. Ó. Olá, Michelle, Vinícius, tudo bem? tudo bem? E você, como Ó, vai? tem alguém entrando no escuro aqui, numa sala de podcast. Chique, hein? Olá, muito boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Michele. Boa noite, Vini. Boa noite, Márcia. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Cadê Você? Alexandre? Oi? Cadê Alexandre? Deve estar entrando. Ele já está aí, Vinícius? Acho que não. Gente, muito boa noite. Obrigada aí pela audiência, vocês que estão entrando agora. Hoje o assunto é muito importante para quem atua na área condominial. Falaremos sobre prestação de contas e auditoria. E para isso a gente tem a melhor do mercado aqui na live, porque a gente sempre busca o melhor para vocês. E hoje tá chique demais! Com Vamos lá. Michele e Alexandre, finalmente eu estou trazendo alguém do Rio de Janeiro. Estava sendo cobrada sobre isso. E estou começando com chave de ouro, porque Alexandre é uma pessoa muito especial. Ele foi ele foi presidente, na verdade, da Comissão de Direito Condominial, quando eu fiz parte da comissão aqui no Rio, e é uma pessoa que atua no mercado desde sempre e nunca se preocupou em se limitar a contribuir com conhecimento, com engajamento, para que a gente sempre melhore essa área condominial. Então, você que está entrando agora, você que está sempre com a gente, tá na hora de pegar o aviãozinho e mandar para os coleguinhas para a gente poder chamar as pessoas para vir para cá. Então, boa noite, Henrique Castro, Gayer 893, da Xcom Administradora, Milena, boa noite, Fernanda Silveira, Deise, R. Joé, é isso? É R. Joel.
Então, vocês que estão aí com a gente, vamos colocar o aviãozinho, chamar o pessoal. Oi, Fábia, boa noite. Boa noite, pessoal que está vindo aqui. Gente, eu não estou no meu habitat natural, vocês sabem que normalmente tem um globo atrás. Eu estou aqui em Maceió, ô lugar maravilhoso. Estou aqui, saí do Rio com uma chuva danada, vim para Maceió com só a pino. Estou aqui desde ontem, confraternizando, fazendo muito networking. Hoje fiz uma palestra muito legal sobre os papéis desempenhados na área condominial. E foi bem interessante, porque foi a primeira vez que eu falei sobre isso em palestra. E Michele e Vinícius sabem que a gente tem que ir mudando as palestras, né, gente? Não dá para falar sobre o mesmo assunto o tempo inteiro. A gente tem que inovar. E assim, o conhecimento é muito vasto nessa área e a gente tem que começar a falar de outras coisas para as pessoas começarem a participar. Vânia Reis, minha linda, querida, amada, muito boa noite. Obrigada por ter assistido a palestra. Está lá gravado, inclusive, no meu Instagram, quem quiser assistir. Lelê, boa noite. Lelê é uma ex-aluna de um curso de especialização em condomínios, no qual eu sou professora. E hoje eu encontrei com 2 alunos aqui. É muito legal quando a gente encontra alunos pessoalmente, que a gente tem ministrado cursos online, né? E a gente não tem oportunidade, às vezes, de encontrar com a pessoa, de conhecer pessoalmente. E hoje eu tive essa oportunidade, daqui a pouco eu vou estar postando. E um dos palestrantes do evento de hoje é uma das pessoas que está sempre presente aqui com a gente no Resenha de Condomínio. E foi muito engraçado que ele me foi apresentado pelo nome de pessoa física, que é o Carlos Eduardo. E eu não conhecia o Carlos Eduardo. Eu conhecia a Next Auditoria, que está sempre com a gente aqui toda vez que a gente faz live. Então, eu queria agradecer as pessoas que estão com a gente, que é sempre um prazer a gente entregar aqui um conteúdo de qualidade, a gente pensa nesse conteúdo, a gente escolhe as pessoas a dedo, porque a gente não pega pessoas quaisquer. Nós pegamos sempre um profissional que esteja muito íntimo, que seja e que venha falar para a gente com muita propriedade sobre o tema. E a gente está chegando no final do ano, a gente precisa se planejar para 2023. Vinícius, você já se planejou para 2023, meu amigo? Márcia, não fala não, viu? A parte financeira tá planejada, mas a parte operacional, vou te falar um negócio. Vai acontecer. De uns dias para cá, eu não sei o que está acontecendo, mas o dia tendo 20 horas de trabalho, não tá dando não, tá punk, viu? Tá muito punk isso? e não é só aí. Tá muito em punk todo em lugar. todos os lugares, viu? As pessoas que eu tenho conversado. Não sei o que aconteceu esse ano. Tá muito diferente dos outros anos, mas assim, tem muita dinâmica. Vem cá. Vem cá. Tem uma pessoa que chegou aqui, que é o dono da porra toda. Veio dar boa noite pra gente, ó. Vem cá, vem cá. Ui! Ó, já Oi! ficou. Fala, Thiago. Para quem não sabe, estamos num evento proporcionado pelo Thiago Correia, aqui em Maceió, que é a FEICOND, onde eu palestrei, participei de painel. Amanhã tem mais e tá uma delícia. Fomos muito bem recebidos. Inclusive, falei com Nádia hoje, que tá bem semelhante a Goiânia, hein, Vinícius? O negócio aqui tá topíssimo. E ó, ganhei até um copinho, ó. Aí atrás. Eu não vou mandar lembrancinha, eu não vou mandar lembrancinha pro Vinícius, porque eu não ganhei lembrancinha de Goiânia. Eu te mando caneta, eu tenho caneta da Legrand. Eu tenho caneta. Aqui, ó. Oi. E aí? Mais um entrão, tudo bem? Meu nome é Cauê, adoro a Márcia e o Thiagão, só isso. Beijo. Cauê Barbosa, coach, master coach, sei lá quantas vezes coach, que arrasou aqui na palestra de encerramento. E fez uma galera chorar. Eu não, eu me mantive inteira.
porque eu precisava estar aqui. Agora Eu chorei, rasguei a camisa, ó. Rasguei a camisa. Emoções fortes aqui em Maceió, gente. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Quando a gente tem o mesmo propósito e esse propósito é do bem, tá tudo certo. Muito boa noite, Alexandre Franco. Tudo bem Boa com noite, você? Márcia Montalvão. Boa noite, Michele Lordelo. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje está um pouquinho complicado, eu estou me sentindo repórter esportivo no Catar, né? Estou com um refletor aqui na frente, com um fundo aqui. Eu estou num condomínio bem grande aqui, eu saí de uma reunião para poder justamente participar aqui, que a coisa complicou aqui, né? O condomínio é muito grande, vai ter uma assembleia amanhã, eleição de síndico, aí ó, os ânimos estão muito acirrados aqui. É mesmo? É. Então vem cá, você não tá nem munido de copo pra gente fazer um brinde, né? Não. Michele tá com copo aí, nem que seja de água. Mas você sabe também que eu não bebo, né? Eu não bebo bebida alcoólica, então... É resenha de sexta-feira? Tá vendo? É isso aí, ó. Certíssima, Michele. Água. Então, ó, quem tá aí assistindo a gente, como sempre, na rotina, quando a gente faz live, as pessoas tiram foto e mandam pra gente. Então, vamos lá. E marca a gente, posta lá e marca. Tem que postar e marcar. Posta e marca a gente, tá bom? Então, vamos dar um brinde pra gente começar. Deixa eu fazer propaganda aqui. Bora! De novo, vamos mais uma vez que eu vou fazer a foto aqui. Vai, mais uma vez. Vai de novo, então. Vem. Mais uma. Show de bola. Aí quem printou, marca a gente. Tem que beber, senão, ó o problema. Pronto. Pessoal, eu vou dar boa noite, vou deixar vocês aí nesse bate-papo, tá? Muito esclarecedor para o segmento condominial, para quem assiste, para quem acompanha o Resenha de Condomínio. Eu sou fã, tá? Do propósito desse programa, desse canal. Então, muito abraço para vocês, tá? Vinícius. Valeu, Thiago. Obrigado, viu? Eu falo que a gente pode carregar, tá? Beijo no coração. Fé em Deus. Com Deus. Obrigadão. Obrigado por tudo. Valeu. Obrigada, Thiagão. Ó, tô deixando 2 copos aqui com a Márcia, ó. Ela não vai ficar com sede hoje. Gente, olha o perigo desse menino. Bom, mas vamos lá. Alexandre, já até aproveitando aí a sua participação e já a colaboração junto com a Michele, você vai participar amanhã de um condomínio grande de eleição. Certamente vai ter a prestação de contas, né? Isso. Previsão orçamentária e prestação de contas também. Previsão orçamentária e prestação de contas, e depois vem os atos eletivos. Aí eu te faço uma pergunta. Na sua visão do jurídico, o que você enxerga com uma boa prestação de contas? O que precisa ser apresentado? O que tem que estar lá para todo mundo ver? Primeiro que eu costumo falar sempre nas aulas, nas palestras, que prestação de contas, as pessoas acham que contas é só a parte contábil, né? Dinheiro, é soma, divisão, e não. E aí, para ficar lúdico, eu sempre falo, se seu marido ou sua esposa sair para comprar pão com presunto às 6 horas da tarde e voltar às 2 da manhã, vai ter que prestar contas, vai ter que sentar no sofá ou na cama para prestar contas. E prestar contas não é falar o que gastou, é aonde esteve, com quem esteve e o que estava fazendo. Isso é prestar contas. E o síndico também presta contas para a Assembleia dessa maneira também, né? Claro que as pessoas olham muito a parte do dinheiro, a parte fiscal, a parte contábil, mas prestar contas é falar o que você fez, as decisões que foram feitas, né? Tirou um brinquedo, botou outro do parquinho. Isso tudo é prestar contas para os condôminos que estão presentes. E há um desvio, né, de pensamento em relação a isso, e o síndico não é muito cobrado nesse aspecto da prestação de contas. Inclusive, amanhã aqui, a gente está com essa AGO, inclusive vai ser apresentada também uma auditoria que foi feita por uma empresa de contadores da gestão anterior, que teve muitos problemas, e vai ser decidido quais são as medidas que vão ser tomadas em relação ao gestor anterior. Eu acho muito importante.
Vai, Vini, rapidinho, vai. Márcia. Aí a mesma pergunta, trazendo para a visão da Michelle, da parte contábil, de contas, de planejamento, de orçamento, de despesa, de receita. O- Dentro de toda essa visão, o que que não pode faltar? Como que tem que ser essa apresentação? O que que não pode estar faltando ali naquela prestação de contas? Além de tudo que o Alexandre comentou, que são os atos também praticados durante a gestão. Bom, antes de responder, eu queria saudar a audiência de vocês, agradecer mais uma vez o convite. E pegando o gancho do Alexandre, tem duas passagens que me chamam bastante atenção. Quando ele disse que foi feita uma auditoria, que amanhã terá a prestação de contas e que vai ser avaliada a gestão do síndico anterior. Então, como nós estamos falando de prestação de contas, temos que pensar que a auditoria ela não deve entrar somente no aspecto da revisão anual, porque geralmente os condomínios que têm uma auditoria preventiva mensal, assim como precisam ter uma assessoria jurídica mensal, como a depender do porte, precisam de um engenheiro técnico para coordenar os projetos, e se tiver colaboradores próprios, precisa ter um profissional de saúde e segurança do trabalho, praticamente você mitiga, você elimina problemas na prestação de contas, porque um dos aspectos que não podem faltar é a comunicação. E geralmente essa comunicação ela é muito comprometida no processo, tanto do ponto de vista interno para com o síndico, interno para com a contabilidade administradora e para os seus prestadores de serviços. E um outro ponto que me chamou a atenção, que o doutor Alexandre mencionou, é com relação a não ser somente o âmbito contábil financeiro, que é algo que a auditoria ela vem trabalhando, principalmente no método que nós utilizamos, é demonstrar que o contábil financeiro é apenas uma parte disso. Quando ele mencionou que é preciso saber o destinatário, remetente e todos os atores que estão envolvidos, eu chamo a atenção para que nesse processo de comunicação o síndico ele tenha domínio de todas as suas aspectos do pagamento com cheque, pagamento com Pix, transferências e pagamentos de boletos. Não. Quando você está falando de prestação de contas, você está falando de cumprimento de normas regulamentadoras, de capacitação do pessoal que está empregado, para fazer com que a responsabilização do síndico ela tenha, no ato de prestar contas, muito mais segurança, porque não adianta você levar extratos conciliados, contas classificadas, e o condomínio não ter um laudo de playground do parquinho e as crianças estarem correndo risco quando forem brincar nesse espaço. Então, nós costumamos dizer aqui no Grupo Lordelo que o nosso método ele abrange outras questões que são qualitativas que não englobam somente essa questão contábil e financeira. Então, eu ia falar justamente algo semelhante a isso, porque eu, por experiência própria, a gente tem que desmistificar no mercado essa questão, esse preconceito de só usar auditoria quando tem algum problema, né? O ideal é que o síndico use auditoria preventiva, justamente para, na sua apresentação de prestação de contas, ela estar mais completa, ela estar mais concisa. E, de fato, a prestação de contas ela não deve se ater apenas a números, a saldos ou relatórios financeiros. Ela é muito geral, né? É muito genérica. E assim, a minha prestação de contas, ela hoje é resultado de iniciativas minhas e muito se deve a essas auditorias preventivas às quais eu tive a oportunidade de trabalhar, em que me alertaram para determinadas situações em que a gente muda, né, a rotina de trabalho para melhorar, para ficar mais atento a alguns detalhes, para que não incorram em problemas futuros e a gente consiga trazer com maior propriedade toda essa dinâmica que é a gestão condominial, que não é pequena, né? A prestação de contas ela é um item muito importante dentro de uma gestão, porque, na verdade, ela é o resultado
resultado do que você executou nesse período de gestão, se a gente se ater a uma Assembleia Geral Ordinária, ao qual você faz a prestação de contas. E antes dessa prestação de contas, tem que ter uma previsão orçamentária a qual as duas conversem, né? Então, para ter uma previsão orçamentária adequada, que é no início da sua gestão, você deve fazer um diagnóstico, você precisa entender onde você está entrando, fazer um planejamento e, nesse planejamento, estar espelhado na parte financeira para que você consiga, de fato, realizar aquilo que você está almejando nesse primeiro mandato. Inclusive, eu e Vinícius, que somos administradores, gestores condominiais, né, de administradores, a gente procura fazer um planejamento que independa o tempo de durabilidade desse planejamento. Tem muitas coisas que, dependendo da situação do condomínio, a gente precisa planejar para mais de um ano, né? Até por questões orçamentárias para a gente tornar viável. E quando a gente apresenta a prestação de contas, eu normalmente coloco o que foi realizado, o que está sendo realizado no momento e o planejamento futuro. Porque, muito embora a gente possa não ter continuidade na gestão, a gente fez um trabalho para que as pessoas entendam o todo, que é uma visão macro de planejamento, e o micro que foi efetivamente cumprido naquele determinado período. Então, quando você tem essa oportunidade de mostrar para as pessoas toda essa dinâmica de planejamento, eu acho que fica uma coisa muito transparente, fica um trabalho muito transparente, muito verdadeiro, e a gente, de fato, consegue realizar e consegue adesão dos condôminos, porque entendem que o planejado pode estar num tempo superior, mas que tem um planejamento, não está solto, né? A gente não é síndico de um ano, a gente é síndico para arrumar a casa. E a auditoria, da mesma forma, é uma verificação das contas em que você passa muito por vários processos que não existiam ou que existiam de forma equivocada ou limitada, e vocês alertam isso. Hoje teve uma palestra aqui sobre prestação de contas e depois teve uma auditoria, que é inclusive esse colega de área que está sempre com a gente, como palestrante. E assim, a gente fez vários alertas que as pessoas não param para olhar. Eu vejo muita dificuldade, Michele, nos síndicos entenderem, por exemplo, uma folha de pagamento. Das pessoas entenderem a documentação que deve ser enviada de uma empresa prestadora de serviço de mão de obra para que seja liberado esse pagamento. E não estou falando só de GFIP, eu estou falando de todos os outros documentos que a gente precisa ter. E aí também envolve contratos que precisam passar por uma assessoria jurídica para verificação, que aí enquadra o Alexandre, né? Para que esses contratos sejam assinados e, de fato, condigam com a realidade e com a proposta que está sendo feita para aquele condomínio. E a gente vê situações que as pessoas vão empurrando com a barriga, não param para ver esses detalhes e depois se pegam em situações comprometedoras por conta de não ter tido esse alerta. Então, a gente precisa desmistificar a auditoria, fazer com que ela se torne plausível, inclusive na previsão orçamentária, para que a gente tenha, porque eu vejo a auditoria como uma chancela da minha gestão. Eu só vejo positivamente a auditoria. É aquilo, né? Você vê o problema, você tem um problema, você tem uma limitação, o problema não é necessariamente a situação, mas como você reage a ele, né? E se a gente pega uma auditoria e reage a uma situação de crescimento, de desenvolvimento, de melhoria da qualidade do teu serviço, isso é válido, né? E também justifica esse investimento. Não é isso, Michele? Nós vamos ouvir a Michele, eu quero ouvir ela, eu quero ouvir o Alexandre Pan. Não queremos mais ouvir você, Márcia, você já deu a sua contribuição, você só vai ficar aqui agora. Tá bom. Mas olha só, uma coisa que eu vejo, sabe o que eu tô vendo acontecer muito? É uma coisa assim que eu fui pesquisar e já vi que isso acontece muito fora de Goiânia,
mas eu tenho percebido acontecer muita coisa aqui em Goiânia na seguinte situação. A mesma empresa faz a parte contábil, é o síndico do condomínio e fornece assessoria jurídica. Nossa, Aí olha uma Ah, situação dessa. Aí nossa. tem alguns advogados que falam, é o famoso combo condominial, né? Aí você pega, tá tudo na mão de uma pessoa. Gente, tá tudo errado. Porque você não tem aquela premissa da base da gestão. Você tem um que administra, um que contabiliza e um que te dá assessoria jurídica, que tá um fiscalizando o outro e vice-versa. E aí, quando você põe tudo na mão de uma pessoa só, você cai no risco do seguinte: ele nunca erra. Se ele erra, a parte de sindicatura, a advocacia dele mesmo vai acobertar, isso é fato. Se ele faz um pagamento errado, esquece de repor de destacar um imposto, alguma coisa nesse sentido, a parte contábil, que é dele também, vai corrigir tudo aquilo ali e vai falar que está tudo certo, não vai quem contestar vai falar que está errado. Então, isso é um erro muito grande. Então, isso a gente tem visto acontecer e traz um problema muito grande para dentro dos condomínios, onde fica a parte contábil prejudicada, a parte administrativa comprometida e a parte jurídica fica sem ação. Vocês têm visto isso? E ainda pior. Aí, quando a pessoa assim, vamos fazer uma auditoria, ele fala assim, eu faço a auditoria. Eu falo, não, gente, aí pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Vocês já viram isso? O que acontece? Ainda existe, infelizmente, mas eu acredito que os síndicos estão muito mais atentos, porque o processo de independência dos prestadores de serviços é uma condição sine qua non para você garantir a gestão de condomínios. A partir do momento que você tem uma dificuldade em triangular isso, e você não vê a questão da independência, o próprio síndico, nesse caso é pior, Vinícius, porque quando você cita que a sindicatura está na empresa, essa contratação ela tem um mix muito mais ampliado de problemas. No caso da auditoria, geralmente nós vemos empresas de contabilidade administradora que também fazem auditoria, né? Para Salvador, nós já tivemos vários problemas, inclusive com judicializações, porque existe ali aquela parceria e automaticamente a empresa de auditoria ela não é independente. Então, quando isso é descoberto, descortinado, gera um ruído muito grande e o auditor sem credibilidade, eu costumo dizer que é melhor procurar outra profissão, porque fica difícil de você atuar dessa forma. No tocante ao que Márcia pontuou com relação à folha de pagamento, eu gostaria de ressaltar que se fosse somente fazer as guias, seria muito simples, né? Mas a área de departamento de pessoal, ela envolve conferência da convenção coletiva de trabalho com as rubricas salariais. Você tem toda uma questão de análise das funções que são desempenhadas. Hoje o E-Social, ele tem, que é um programa que é entregue para a Previdência Social, ele tem um módulo específico que trata da saúde e segurança do trabalho. Então, eu, enquanto auditora, mesmo quando eu não estou fazendo auditoria trabalhista, eu tenho cuidado de verificar se o condomínio tem um controle de equipamentos de proteção individual, porque quando você tem um acidente, o que acontece é que a mídia veicula que tal colaborador faleceu ou teve um acidente, e aquilo vai ficar ali na memória negativa daquele empreendimento. Mas ações muito simples, que se você tem um jardineiro que lida com material perfuro cortante, se você tem um manutencista que lida com eletricidade, se eles atendem ao que eu falei na a resposta da primeira pergunta, a normas regulamentadoras, a capacitação, você acaba fazendo com que esse procedimento seja adotado. Então, Márcia, eu vejo que na área de DP, nós temos o espectro também do tratamento da pessoa humana. Eu vejo uma desconexão entre entender que ali é uma pessoa e que aquela pessoa precisa de todos os cuidados. Ela não precisa somente receber o salário em dia. Ela precisa ter todos os EPIs, ela precisa ter condições de trabalho. Você não pode ter um porteiro que está num ambiente insalubre. Então, aquilo que eu pontuei da importância do profissional de saúde e segurança do trabalho vai desencadear justamente nessas constatações. E só para finalizar, eu queria complementar dizendo o seguinte: quando as pessoas falam que auditoria é fiscalização, eu fico me perguntando, será que as pessoas já tiveram acesso ao relatório de auditoria? Será que elas já identificaram o que é que compõe aquele relatório para chegar a essa conclusão? Porque eu entendo que nós que somos profissionais especializados, a gente não pode se fazer valer pelo que dizem, a gente precisa ver a materialidade do documento para entender o que aquele profissional pode entregar.
E eu costumo dizer que se eu tivesse uma contabilidade administradora, eu gostaria que os meus condomínios fossem auditados, porque seria visualizar como as minhas equipes de trabalho estão atuando do aspecto da classificação, da conciliação, da gestão de tributos, da gestão do departamento de pessoal. Eu, sendo síndico, eu não entregaria uma função sem ter essa validação, porque seria um alto risco para mim. Eu, como condômino, preservaria o meu patrimônio. E eu, como conselho, não recomendaria a prestação de contas sem ter essa validação. Então, eu costumo dizer que a auditoria, ela tem uma palavrinha que eu gosto muito de utilizar, ela é uma auditoria consultiva. Aquela pessoa que tem acesso ao relatório, ela acaba comprovando o que eu estou dizendo. É muito mais ajuda do que fiscalização, como as pessoas pensam, porque a própria norma diz que nós temos que constatar e recomendar. Ao recomendar, você já está dizendo como deve ser feito. Então, já tem um procedimento de gestão implantado. Vinícius, o que você falou, aqui no Rio, por exemplo, acontece, São Paulo também acontece, que são os dois maiores centros, né? E a tendência é piorar justamente pelo crescimento financeiro das empresas, e aí nós estamos falando das administradoras, né? Que aí haveria, que a gente chama no direito, é o conflito de interesses, né? Que é e hoje está muito comum as próprias administradoras também exercerem a sindicatura. Ela não faz só a parte administrativa, como também hoje tem a sindicatura. Então, ela tem a sindicatura, a parte administrativa e o jurídico junto com a própria administradora. Ou seja, todo o contexto administrativo de gestão do condomínio está em poder de uma empresa só, de um CNPJ só, onde aí há, obviamente, conflito de interesses. É como se o juiz fosse hoje, igual na Idade Média, na época da igreja, que ele era o investigador, o acusador e o julgador, né? Ou seja, tudo poder só, de uma pessoa só, né? Agora, na questão jurídica, isso é proibido. O Estatuto do Advogado, que é uma lei federal, proíbe qualquer empresa que não seja inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil a exercer e também a ofertar serviço jurídico. Nós temos várias ações no Brasil, inclusive na Bahia também, a OAB ingressou com uma ação proibindo as administradoras de oferecerem, de trabalharem com oferta de serviço jurídico, né? São decisões federais, da Justiça Federal. Né? Nesse ponto, há uma proibição legal e já proibido também por vários estados aí do Brasil, inclusive, mandar um abraço para o doutor Miguel Zain, eu vi que ele entrou aí, quando foi presidente da Comissão de Direito Condominial do OAB do Mato Grosso, também ingressou com uma ação naquele estado proibindo as administradoras de oferecer esse serviço jurídico. Mas eu acho que cabe também conscientizar também os os moradores que votam para que não entreguem o seu patrimônio nas mãos de terceiros que possam exercer um domínio quase que totalitário na gestão do condomínio. Márcia, você pode falar, você estava brincando. Então, não, você tinha me proibido, eu fiquei quietinha. Não, eu só queria lembrar que quando nós dois, eu e Alexandre Franco, a gente era da Comissão de Direito Condominial, teve inclusive um trabalho realizado pela comissão justamente dessa oferta de assessoria jurídica por parte das administradoras. E aí vocês estão falando de sindicatura, de assessoria jurídica, tem outros serviços também que a Michele deve ter propriedade, todos aqui têm, né? Porque o Alexandre já foi síndico também, então sabe do que eu estou falando, que as administradoras ofertam serviços que não correspondem à área fim dela, né? Como exames laborais, seguro. Então tem outras coisas que acontecem também de ofertas e que eu acho irrelevante a gente falar aqui para o mercado, que isso pode ser feito fora da administradora, né? A área fim da administradora é apenas e tão somente a parte financeira e dar suporte ao síndico, né? O síndico acaba ficando com toda essa responsabilidade e não necessariamente precisa usar a administradora para todos esses serviços. E quando a gente informa isso para as pessoas, a gente abre a mente para a busca de novas oportunidades, inclusive de mercado. Porque tem, inclusive, empresas que prestam serviço fora da administradora e em parceria com a administradora. E que a gente pode buscar
para um melhor custo-benefício para o condomínio e também como uma estratégia de inovação da própria gestão em relação à sua gestão condominial. Não, Era isso. eu não sei se o do Alexandre cortou, mas eu queria. É muito importante isso que vocês estão falando, porque assim, hoje a OAB já se manifesta, ela já, né, cria alguma coisa, tem algo dentro do estatuto deles que gera essa fiscalização. Que eu acho que tinha que ter nos outros órgãos, né? Tinha que ter lá no CRC, tinha que ter no CRA, para ter essa transparência dentro do negócio, né? Porque senão fica tudo concentrado numa empresa, numa administradora, numa empresa que oferece multisserviço e vai ficar tudo na mão dele. E aí pensa assim, se eu tiver um serviço é mais caro do que eu agregar todos, só que você vai criar um problema, você vai pôr tudo na mão de uma pessoa só e você não vai ter a fiscalização, você não vai ter um fiscalizando o outro, você não vai ter essa situação. Então acaba que isso pode trazer um problema para o condomínio, principalmente, né? Um problema, às vezes, não naquele momento, mas ao longo do tempo isso pode se tornar um problema, um prejuízo muito grande. E uma coisa que a Michele comentou, que eu também vejo muito acontecer, essa questão do departamento pessoal, quando os condomínios optam por terceirizar aquela mão de obra de portaria, limpeza, zeladoria, enfim, aí as contabilidades falam o seguinte, bom, já que o funcionário não é próprio, não é orgânico, eu não vou fornecer o departamento pessoal. Só que aí vem um grande problema, porque a responsabilidade, mesmo esse cara estando terceirizado, locado lá dentro, isso traz um problema muito grande para o condomínio. Aí o síndico pensa, bom, se a contabilidade não vai fazer, então a empresa vai fazer. E nem sempre, às vezes, a terceirizada tem estrutura para fazer aquilo, porque já vi muitas terceirizadas que vai contratar funcionário, coloca lá numa rede social que está contratando, chove de contrato e ele já coloca o cara para trabalhar amanhã, não treina, não busca informação. E aí o condomínio fica como numa situação dessa? É um problemão, né? A gente, inclusive, pega heranças, né, de gestões anteriores que não tiveram esse cuidado e a gente acaba pegando possíveis ações trabalhistas, às quais a gente tem que responder solidariamente. Então, assim, num primeiro ponto, que você estava falando das administradoras, eu não acho ético uma empresa, seja ela administradora ou qualquer outra empresa, ser o síndico e ser a administradora que cuida do financeiro. E ainda tem relações piores do que ser somente ela, né? Tem situações também de parceria em que fica uma situação sem isonomia para o síndico gerir o condomínio, né? Então, eu acho que nada que você não consiga ter uma transparência ou uma prestação de contas que seja idônea, que você consiga fazer isso com isonomia, é válido, né? E, além disso, que você estava falando em relação às administradoras, em relação a essa questão de documentação, de prestação de serviço, eu entendo que, quando o funcionário é próprio, a gente tem que tomar os cuidados que a gente já sabe. Agora, quando é terceirizado, eu tenho um cuidado redobrado. Porque as heranças que normalmente eu pego em condomínios, quando acontece, é de gestões que não tiveram cuidado com a documentação desses prestadores de serviço. Essas empresas entram em falência e aí a gente não consegue a documentação comprobatória, o funcionário entra com a ação trabalhista contra a empresa e contra o condomínio e a gente não tem prova para se defender de absolutamente nada. Então, quando eu tenho uma empresa de prestação de serviço de mão de obra, eu tomo um cuidado muito grande de toda a documentação pertinente a essa equipe que nos atende, inclusive de exames laborais. E eu faço isso constar em contrato, porque são situações que são obrigatórias em convenção coletiva e em lei, que a gente precisa cumprir, e ainda que a gente tenha terceirizado, a responsabilidade continua sendo nossa. Não é isso, Michele? Exatamente. Tem um ponto muito importante nessa área do departamento pessoal, que é o seguinte: quanto mais procedimentos você adota, fazendo cruzamentos do que cada operação demanda, mais são de contas em auditorias,
condomínios com rescisões e que não tem o exame médico demissional. Então, você tem um problema grave, porque você teve a dispensa e você não tem o exame médico da compra. Então, as pessoas pensam, a auditoria vai olhar o DANF, que é aquela nota grande. Se fosse só análise da auditoria, ela seria bem mais simplista. Mas, na verdade, aquilo ali é aquisição. O procedimento ele tem que adotar a entrega sendo assinado pelo colaborador e não somente isso. O colaborador ele tem que receber o EPI e ele tem que ser capacitado para o uso. Não adianta comprar, entregar e ele não saber usar. E, por fim, tem que haver o acompanhamento do efetivo uso. Porque, às vezes, a pessoa é capacitada, mas ela não usa. Ela vai para determinada área sem o equipamento de proteção individual. Onde é que eu quero chegar com essa constatação de auditoria? É que, para mostrar que o condomínio, em assembleia, ele tem saldos onde aqueles saldos que estão sendo apresentados, eles correspondem à realidade, eu entendo que o síndico ele tem que se cercar desses procedimentos. Porque, como você pontuou, Márcia, a partir do momento que chega um processo trabalhista, aquilo mexe diretamente com o saldo do condomínio. Então, você não pode ir para uma assembleia dizendo que o condomínio tem 400 mil reais de aplicações financeiras e você não saber para onde esses 400 mil reais vão ser aplicados. Se ele tem uma destinação específica, dificilmente você vai mexer nessa destinação. Mas é um exemplo que você consegue resolver o problema. Mas vamos pensar no condomínio que não tenha saldo de aplicações financeiras. O que ele vai precisar fazer? A chamada de capital. Vai chamar uma cota extraordinária e essa cota extraordinária vai pagar o processo trabalhista. Ora, lá atrás, esse condomínio prestou contas, como se não houvessem pendências, mas tinham pendências do âmbito do departamento de pessoal. E, atualmente, essas pendências estão mexendo com o bolso do condômino, porque muitas vezes ele até se torna um inadimplente, porque ele não aguenta pagar a cota ordinária e mais essa cota extraordinária oriunda desse processo trabalhista. Só fazendo aqui um adendo, gente, eu peço desculpa que vocês estão vendo que eu estou dentro de um carro, né? Mas participando aqui da live aqui do Resenha de Condomínio. A responsabilidade na trabalhista, nesse caso da prestação de serviço de terceiros, né? A responsabilidade que o condomínio tem, ela é subsidiária. Ou seja, se a empresa, o empregador, não cumprir com as suas obrigações contratuais e legais da CLT, numa ação trabalhista, o condomínio só é penalizado se, em primeiro lugar, a empresa não cumprir com os deveres dela. Ou seja, se a empresa não tiver dinheiro, ou até mesmo não quiser pagar, o condomínio acaba pagando. O condomínio, posteriormente, depois, pode entrar com uma ação de regresso também contra essa empresa para poder reaver esse prejuízo todo que foi feito lá. Esse condomínio, por exemplo, que eu acabei de sair aqui do Rio, tem 12 ações trabalhistas de prestadores de serviço de conservadoria, de segurança, de limpeza e de portaria, né? Porque houveram vários problemas na contratação, principalmente contratou empresas muito pequenas que estavam trabalhando com valores muito altos e elas não tinham condições de suportar depois uma quebra de mercado ou qualquer problema oriundo de uma crise econômica. Mas agora eu quero trazer só o ponto aqui que eu acho que é muito importante na auditoria, que pouco é feito, né? Quando nas auditorias com os condomínios que eu sou advogado, acontece isso, porque há uma parceria do jurídico com a empresa auditora de contabilidade, com os contadores, que a auditoria ela não pode ser essencialmente toda de forma integral contábil. E vou dar um exemplo aqui de assuntos que são cases de realidade, né, que já aconteceram conosco aqui. Então, por exemplo, a auditoria é feita, o auditor faz todo um contexto, mas foi feito uma obra no condomínio de colocar caixas de ar-condicionado que foi feito de maneira irregular. Ou seja, o síndico ele não poderia ter feito aquela obra sem ter tido uma aprovação X de uma assembleia, ou sem ter sido passado previamente pelo Conselho Fiscal. E nós temos vários quórums hoje
do Código Civil, que para você aprovar uma assembleia, que vai ter que, alguns são de voluptuária para útil, por exemplo, dependendo do que for, ela tem uma linha muito tênue, e que teria que passar por um procedimento que a gente chama de avaliação jurídica. Então, as auditorias que nós fazemos, que são feitas aqui conosco, o contador faz a auditoria e o jurídico faz uma complementação para saber, porque, de repente, do ponto de vista fiscal, está tudo correto, mas do ponto de vista jurídico, aquela obra que foi feita, ela está irregular. E ela estando irregular, o síndico tem que ser responsabilizado na forma da lei pela contratação de maneira totalmente arbitrária em relação àquela obra que acabou gastando um valor do condomínio. E que pode causar um prejuízo futuro muito maior para o condomínio. Por isso que é muito importante que tanto a assessoria jurídica quanto a auditoria, ela seja preventiva, que a gente sempre gasta menos e ser um investimento também, né? Mas o que eu acho mais importante, a experiência que eu tenho com a com a auditoria preventiva, quando acontece, em alguns condomínios que a gente conseguiu colocar, para a gente ver que algumas, eu vou falar que são todas, mas que algumas administradoras não prestam um bom serviço, porque o contador tem que estar corrigindo erros pontuais daquele outro prestador de serviço que, em tese, deveria estar sendo feito de uma maneira correta, com excelência, porque é o preço que está ali sendo cobrado. Isso, no segundo ponto, é para a gente acabar com aquela situação, né, o Michele, dos condôminos que são conselheiros que não olham nada, só olham se o dinheiro do condomínio está lá na conta do banco, na conta da administradora, na conta full. Se aquele dinheiro está preservado lá, ele olhou, ninguém tirou, aí ele vai, assina as partes, feliz da vida, e está tudo bem, e bola para frente. Com certeza. Quando o doutor Alexandre fala sobre a questão desse acompanhamento, né, da própria contabilidade administradora, eu citei que a auditoria acaba sendo uma consultoria gratuita. E aí o doutor Alexandre falou dessa questão da correção. Eu acho que a gente precisa ter mais maturidade no segmento condominial para entender que essas correções, elas são frutos de estudo dos auditores com relação a alguns itens. Por exemplo, classificação. Você pega uma previsão orçamentária, você pega o plano de contas do condomínio e o demonstrativo de recebimentos de pagamentos. Eles não são uniformes. Então, você tem uma não conformidade. Porque como é que você vai... Não tem padronização, né? Exato. Como é que você vai comparar se você conseguiu ter ali o mínimo do estimado realizado, se aquelas contas elas não convergem, elas têm nomenclaturas, descrições totalmente diferentes. Um outro ponto é que a contabilidade administradora ela tem uma resistência para trabalhar por centros de custos, porque nós da auditoria trabalhamos por projetos e por centros de custos. O doutor Alexandre pontuou, vai fazer uma obra, você tem que ter uma aprovação. Isso é trabalhar por projetos, porque gestão, quando a gente lembra das escolas clássicas da administração, quando nós lembramos efetivamente o que é gestão, você tem que trabalhar por projetos. Porque imagina se eu vou pegar uma obra e não vou maior de desvio, uma falta de transparência e de controle. Porque se eu tenho a autorização em assembleia e tenho a arrecadação que cai numa aplicação financeira específica e todos os desembolsos vão ser nesta conta da obra, ou seja, é um projeto, pode ser uma obra de fachada, pode ser uma obra de revitalização da piscina, isso é um projeto. Então, todos os desembolsos saem dessa aplicação financeira. E no final fica muito fácil olhar se teve saldo, se precisou fazer um aditivo, quais são os motivos de aditivar. Então, isso é prestar contas. Não é somente você pegar, fazer autorização, fazer arrecadação e fazer pagamentos. Aí você junta todos esses pagamentos em uma conta ordinária, sendo que esse desembolso é extraordinário, oriundo de um projeto e, consequentemente, de um centro de custos. Um outro ponto que eu vejo muito de falha na prestação de contas é com relação ao fundo de reserva. Então, o condomínio não tem que fazer a juntada de fundo de reserva ad eterno. Fundo de reserva, inclusive, tem convenções que trazem qual é a limitação do fundo de reserva. Então, se ele tem uma destinação específica, eu tenho que olhar a destinação e qual é a alçada. Se são 50 valores de cotas condominiais, como é que eu posso ter um condomínio com fundo de reserva de 500 mil? Ora,
aí tem R$500 mil guardado e o condomínio não tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu tenho 500 mil guardados e o condomínio não tem, né, o mínimo que ele precisa para poder reestruturar a manutenção e o combate contra incêndio. Então, é algo que a auditoria preventiva ela não deixa passar, porque ela está todos os meses fazendo o monitoramento. E esse monitoramento, ele acaba sendo parceiro de todo mundo, porque é um profissional externo, independente, que está com uma outra visão de gestão para poder complementar tudo aquilo que os outros pares estão desempenhando. Sabe uma coisa interessante? Quando a gente fala de prestação de contas, né? E em poucos condomínios ainda se fala sobre auditoria, quem dirá ainda aquela auditoria preventiva, né? Que acontece mensal. Então, assim, aí uma situação que eu queria trazer para vocês é um caso engraçado que aconteceu, que a gente fala assim, uma presepada que aconteceu, onde um condomínio que nos chamaram, isso já tem muitos anos, lá meados de 2013, 2014, convidou a gente para um condomínio porque o síndico tinha sido destituído porque as contas não tinham sido aprovadas. Aí fizemos a proposta, apresentou na Assembleia, fomos eleitos, começou a trabalhar no condomínio, eu fui ter acesso à documentação e vi, o que ele apresentou na prestação de contas? Ó, pessoal, os balancetes estão aqui nessa mesa, tem tanto na conta, a inadimplência é X, e é isso. Aí o pessoal não aprovou as contas, ok. E virou aquela briga, uma confusão danada, de ter que buscar uma auditoria, ele foi síndico lá por 8 anos. Falei, então vamos fazer uma auditoria, vocês querem fazer de 8 anos? Não, vamos fazer só de 5 dos 5 últimos anos, que foi o período mais complicado. Há um ano atrás teve uma obra no condomínio estimada em R$500 mil, ele gastou o triplo, e paralelo a essa obra, ele fez uma reforma no apartamento dele e aquela dúvida pairava no ar. Falei, ótimo, vamos mudar a contabilidade do condomínio, né? Porque aqui em Goiânia a gente trabalha dessa forma. Existe uma empresa de contabilidade que atende o condomínio. Então, mudamos a empresa de contabilidade para ter mais segurança, ter mais controle das coisas. Fizemos cotação de empresa de auditoria, fez uma auditoria dos 5 anos, apresentou na Assembleia, descobriram um monte de coisas, mas muita coisa mesmo. Tinha pagamentos de valores altos com recibo, que é recibo de papelaria, sem encargo, né? Enfim, uma situação danada. Descobriram que parte do material também foi para o apartamento desse síndico. Compras de restaurantes que não tem nada a ver com o condomínio, que era nítido que ele fez, usou o dinheiro do condomínio para fazer outras coisas. Descobriram tudo isso, apresentou a auditoria, as contas foram reprovadas, ok, o que nós vamos fazer agora? Gastaram uma fortuna, 5 anos de auditoria. Aí foram olhar, não, já que nós descobrimos o que aconteceu, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer isso e virar a página. Falei, não, mas aí eu não estou entendendo o que vocês queriam, porque brigaram tanto para descobrir o que estava acontecendo, para responsabilizar esse síndico. Agora que já descobre, constatou todas as irregularidades, não só dele, mas das empresas que assessoraram ele, tudo, vocês querem que vire a página e é vida que segue? Então, é uma contradição muito grande, né, Michele e Alexandre? A gente tem toda essa situação que envolve parte financeira, contábil, operacional, de atos, de ação, jurídico, tudo. E simplesmente, pessoal, agora que a gente já sabe o que aconteceu, vamos virar a página e vamos seguir. Enfim, são situações que acontecem que a gente não entende o porquê, né? Oi? Para que auditoria se não iam fazer nada? Justamente. Agora, Michele, eu tenho uma pergunta para você, que suscitou aí o Vinícius. Eu já peguei condomínio também, mais ou menos nessa situação, e que quiseram fazer auditoria, tipo, os últimos 3 anos. O síndico é o mesmo, obviamente, né? Nessa sequência, nesse período de 3 a 5 anos, quando a gente... Aí, Alexandre tem que complementar. A gente consegue, se a gente quiser entrar com uma ação do período todo, a gente entra dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, tem um prazo, um período
limite que a gente pode entrar com a ação ou qualquer período a gente pode entrar? Geralmente, aqui nas auditorias, as assessorias jurídicas utilizam 2 anos após a gestão do síndico para o processo de responsabilização. Quando o Vinícius pontuou que o condomínio ele não tomou nenhuma providência em relação aos resultados, a gente tem que pensar que existem decisões assembleares que geralmente as pessoas têm acesso aos resultados, mas na hora da votação as pessoas preferem não entrar em conflito e não buscar determinado tipo de reembolso. Por isso que, por exemplo, no nosso método, eu costumo dizer que o nosso papel é fornecer as constatações e recomendações e a assessoria jurídica tem que buscar a melhor estratégia com relação à ação ou acordo extrajudicial ou a ação judicial. Por quê? Porque o auditor ele não pode interferir no processo decisório da entrada tanto do acordo quanto da ação judicial. E nesse aspecto é importante lembrar que nesses 5 anos que o Vinícius pontuou, que foi feita a auditoria, às vezes aquele condomínio ele não quer avançar para não se indispor. O que eu entendo como auditora, que nos pontos que demandam reembolso, ressarcimento, utilização indevida do recurso, eu acho que é um equívoco, porque eu entendo que o dinheiro da massa condominial ele foi prejudicado porque foi utilizado para a finalidade Sim. não condominial. Mas eu entendo e acompanho isso há vários anos, que tem condomínios que não gostam de entrar com ação. Mas tem algo que ninguém tira do processo de auditagem, que é a questão da moralidade. Ou seja, a partir do momento que o relatório chega, seja um síndico, 2, 3, como já tivemos casos aqui de auditarmos 7 síndicos, né? Em 10 anos, 7 síndicos. Então, esses 7, nessa passagem dos 7, cada um teve um comportamento, sendo que algumas constatações foram uniformes para todos, algumas não conformidades uniformes para todos. E é como se aquele condomínio decidisse o seguinte: olha, aquele que estava criticando o anterior também cometeu equívoco. Então, tem muito também a questão da constatação por via de mostrar que, na moralidade, aqueles gestores, eles imputaram ali não conformidades. Mas eu deixo como auditora a recomendação de que eu entendo que o direito de ressarcimento, quando há constatação da não finalidade, ele deve ser pleiteado. Só tem que tomar cuidado numa questão. O judiciário ele não se intromete nas relações internas dos condôminos, né? No caso do condomínio. Por isso que a convenção, se ela não for contrária à lei, prevalece ali o que for determinado pela própria maioria, que a convenção ela nasce com 2/3 dos votos. Então, é muito comum estar em assembleia querendo fazer contratação de uma auditoria para 2 anos, 3 anos. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: as contas foram aprovadas, as outras? Foram aprovadas. Quando você leva uma questão dessa para o judiciário, a primeira coisa que o juiz olha é o seguinte: mas por que você está questionando algo no judiciário se as contas foram aprovadas? Os condôminos aprovaram. Se quem é o dono do dinheiro, na maioria, já deu anuência positiva, não é o judiciário que vai se intrometer agora e numa decisão que já foi feita e mudar essa situação, a não ser que haja alguma nulidade da Assembleia, que é uma outra questão, né? Procuração errada, que fez com que a maioria aprovasse as contas. Aí é uma outra história. Mas as contas estando aprovadas, não há como o judiciário se intrometer, a não ser também que haja crime. Porque pode ser que numa auditoria que seja feita, tenha lá indício de crime. Isso, fatos novos, ou então tem um crime. Um desvio de dinheiro, por exemplo, pode ser aprovado por uma Assembleia? Não. É crime, está no Código Penal, né? Aí já não é uma questão da Assembleia, já é uma questão de lei. Porque quem vai processar o síndico já não é o condomínio, já é o Ministério Público. Porque é um crime contra a sociedade. Não é um crime contra os condôminos, contra os condomínios, né? Furto e roubo são crimes contra a sociedade. O promotor, quem determina, quem seria o advogado, entre aspas, de acusação, é o promotor de justiça, não é o advogado do condomínio. Então tem que tomar muito cuidado nessas questões. E nas questões de voto, por exemplo, como o Vinícius falou, que lá em Goiânia
aconteceu de o síndico ter falado, tá aqui só as pastas, aqui isso, isso e isso. Os condôminos também têm culpa, que os condôminos têm direito ao acesso às pastas e fazer qualquer indagação durante todo o mandato do síndico. E às vezes quer chegar na Assembleia e quer olhar a pasta. Não é o momento de olhar a pasta e de fazer questionamento de pasta na Assembleia. Então você vai ter que interromper a Assembleia por 3, 4 horas para que as pastas sejam analisadas, ao passo que elas poderiam ter sido vistas já ao longo do mandato do síndico. E quero ressaltar que o único voto que ele tem que ser racional, consciente e tem que ser motivado é quando você reprova as contas do síndico. Eu posso não votar no síndico porque eu não gosto dele, posso ser contra ele em todas as assembleias, mas se ele for um síndico que atua de maneira correta, o lado emocional, a minha relação socioafetiva com ele, não pode me dar o direito de votar para reprovar as contas dele. A reprovação de contas ela tem que ter motivo. E esse motivo tem que ser dito em assembleia. Eu não aprovo com as contas do síndico por X, Y, Z motivos, porque aconteceu isso, está errado, aconteceu aquilo, está errado. Então tem que ter uma motivação. E eu sempre coloco nas assembleias, eu reprovo as contas, mas qual o motivo? Os outros condôminos também querem saber qual é a irregularidade que o senhor ou a senhora vislumbrou para que outros também possam votar contrário ou até aqueles que votaram favorável ter o direito, inclusive, de mudar o voto e votar desfavoravelmente pela não aprovação das contas, né? Então isso é muito importante que nós tenhamos ciência desse tipo de situação. Mas, Alexandre, você está falando no caso de reprovação de conta, né? Tem várias situações também de destituição, né? Quando querem a destituição do síndico, você está falando de motivo plausível. Eu me lembrei dessa questão. Até porque, se o síndico for destituído ou renunciar, ele tem a obrigatoriedade também de prestar contas do período. Como é que a gente entende, e aí é para quem está assistindo aqui, como é que a gente entende o tamanho da gravidade do motivo dessa reprovação ou dessa destituição? Porque o que para mim pode não ser grave, para o Vinícius pode ser grave. Como é que a gente personaliza isso ou bota um índice de prioridade? Numa prestação de contas você tem vícios. Os vícios podem ser sanáveis ou não sanáveis. Por exemplo, um contrato que não teve assinatura do síndico. Está errado? Está errado. É uma falha, é uma falha. Podemos resolver isso facilmente? Podemos resolver isso. Esse tipo de falha não é motivo para você destituir um síndico do cargo dele, do cargo mandatário, né? Lembrando que para nós destituirmos o síndico pelo Código Civil, só existem 3 motivos para destituir. Não posso destituir porque eu não gosto do síndico. Não é motivo para tirar o síndico. Então os motivos é não prestar contas, e muitos condomínios chega a época da AGO e o síndico não convoca a assembleia. Esse é motivo fato, objetivo de destituir o síndico. O segundo é de ter irregularidades. Então a Michele, por exemplo, faz lá a auditoria, tem várias irregularidades, e aí sim nós podemos destituir por várias irregularidades, e também é uma questão objetiva, como uma questão probatória. E o terceiro, que aí é uma questão subjetiva, que é não administrar convenientemente o condomínio. Esse que é o grande gargalo, o grande problema. Porque para você não administrar convenientemente é uma coisa, para mim pode ser outra, é subjetivo. Exato. O que é administrar convenientemente, né? Mas são os únicos 3 motivos que a gente pode destituir o síndico. O resto não é motivo para destituição. O síndico pode ingressar no judiciário e pedir para que seja reconduzido ao cargo normalmente, caso fuja desses 3 motivos. Que é o que mais acontece, né? Não sei se a Michele tem pegado muito a situação como essa, porque é o que mais acontece, a gente vê. Qual o motivo da destituição? Por que não está aprovando as contas? Porque eu não vi a pasta. Porque... E quando a pessoa vai ver, ela não entende nada do que está lá, então é tipo assim, então você está reprovado, Nossa, porque eu não entendo nada, eu não sei... Né? Então, a gente vê muito acontecer isso. As contas vão ser aprovadas com ressalva. Qual a ressalva? Eu não vi a pasta. Tá, quanto tempo você quer ver a pasta? 30 dias eu vejo a pasta, em 30 dias a gente vem para uma nova assembleia. Aí você vem na nova assembleia, o cara fala assim, olha, eu não entendi nada do que tá lá. Então, sabe, isso cria uma situação que é onde entra o conflito que o Alexandre falou. Não administrar de forma conveniente. Tá, mas o conveniente é o quê?
Ah, ele Defina é. conveniente, né? Não, ele não é bonito. Ela é, enfim. Aí fica aquela Ele não fez situação que cria um. zoofilia. Mas Não o Mas fez problema você todo, você zoofilia. sabia que, por Vinícius, exemplo, a ânsia de problema é o querer seguinte. destituir. Desculpe, doutor Calma, Alexandre. gente. Ah, O que eu vejo o, aqui como auditor é que a ânsia de querer destituir, às vezes já vem na questão da contratação da auditoria, e muitas vezes eles acabam pecando, por exemplo, em tem o resultado da auditoria, mas o próprio rito do momento assemblear, ele acaba sendo comprometido. Por exemplo, as pessoas querem fazer as reuniões, apresentar os resultados da auditoria e levar isso para a Assembleia ou fazerem antes reuniões internas. Mas a Assembleia, por exemplo, sem o edital, né, sem o informe de destituição, sem a coleta de todas essas informações que o doutor Alexandre pontuou com relação aos Ou a casos. verificação dessas assinaturas se são válidas, tem essa questão também. Eu digo da convocação da Assembleia, por exemplo, as pessoas às vezes Isso! esquecem que para destituir, você tem que comunicar. Né? Então, você tem que comunicar. E automaticamente você tem que fazer a juntada daquilo que foi levantado pela auditoria. E às vezes condomínios, até mesmo com assessoria jurídica, acabam não cumprindo, digamos, essas etapas. Nós acabamos encontrando mais isto do que a própria destituição em si. Na realidade, uma destituição de síndico, se há uma auditoria, ele tem que receber o relatório dessa auditoria com uma certa antecedência para que ele possa exercer a ampla defesa e contraditório para os condôminos. Sim. Porque ele pode contratar também um outro contador para fazer um parecer mostrando coisas diversas. E aí nós vamos ter aí um conflito. Ok, que pode ser levado até para o Poder Judiciário para decidir numa perícia judicial. Agora, é muito comum, às vezes, quando não tem condições de olhar pastas, nada, vamos reprovar as contas e depois a gente chama uma nova assembleia. Não. Quando você não tem condições de afirmar e não quer fazer um julgamento na própria assembleia sobre as contas do síndico, a reprovação ela não pode acontecer. O que tem que acontecer aí é o presidente da assembleia que toma essa decisão, ele suspende aquele item e deixa para uma próxima assembleia. Ele não pode reprovar. Como eu falei anteriormente, só pode reprovar com motivos para a reprovação. Não posso reprovar porque o fato de eu não ter tido tempo, não ter tido acesso às pastas, não é motivo para uma reprovação das contas de uma pessoa que até que prove o contrário, atuou de forma idônea dentro da gestão desse condomínio. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões que são colocadas na Assembleia. Gente, infelizmente eu vou ter que me sair da Assembleia, ó, a Assembleia fica na cabeça da gente, né? Aqui, da live do resenha assim, do resenha de condomínio, porque eu já cheguei no outro compromisso aqui agora, na porta do prédio. Meu dia hoje foi muito conturbado. Normalmente sexta-feira não é assim, mas hoje está bem complicado e amanhã bem cedo a gente tem uma assembleia aí para colocar. Michele Lordelo, foi um grande prazer conhecê-la de forma virtual. Vinícius também, um prazer conhecê-lo. Márcia a gente já conhece aqui, já está acostumada aí com os barracos aí que a gente já arruma por aqui, né, Márcia? Prazer, um grande prazer falar com vocês. Boa noite, um abraço. Tá? E um abraço e um beijo a todos que estão assistindo. Tá bom, obrigado a vocês, tá? E chamando a próxima vez, prometo que eu vou estar no escritório, vou estar num ambiente mais confortável, não tão corrido igual hoje, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, um bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado demais, Alexandre. Tchau, obrigado querido. mesmo. Obrigada. Tchau. Vou aproveitar aqui os cumprimentos, vou mandar um abraço para um ex-aluno meu, o doutor José Fortes, que é advogado, que está aqui acompanhando e que me mencionou aí. Muito obrigada, doutor José. Um abraço e um beijo. Legal. Então, já que o momento é de abraços, eu queria falar com o Carlos Eduardo, que é da Next Auditoria, que está aqui ligadinho na gente. Eu tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente. Carlos Eduardo, já falei de você no início da live, da gente ter se encontrado aqui. E é muito bom quando a gente encontra as pessoas que a gente conhece virtualmente. Inclusive, isso aconteceu com a gente, né, Michele? Que eu conheci Michele na pandemia, numa live. Eu era da comissão, eu era de todas as comissões de conselhos aqui do Rio de Janeiro e, por ser administradora, me imputavam a responsabilidade de fazer o planejamento de todas as comissões. E aí, como começou a pandemia,
eu falei, nossa, a gente está tendo uma informação privilegiada, todo mundo em pânico, então vamos mudar esse negócio. Então, eu readequei todos os planejamentos e comecei a fazer live junto, de OAB, com CRC, com CRA. E a Michele nos deu o grande prazer de participar do primeiro encontro dos conselhos de administração, de contabilidade e de direito, ao qual estiveram presentes os presidentes desses conselhos. E eu, Vinícius, pensa, na época eu era uma simples síndica, continuo sendo, mas enfim, eu era menos, eu não era nada conhecida, e me coube o papel, com Michele Lordelo me ouvindo, de fazer uma palestra de prestação de contas. Olha o tamanho da responsabilidade. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não tinha medo de nenhum presidente, só do que a Michele ia falar. Márcia, não faz isso. Ainda mais na resenha de síndico. Sexta-feira, pós-jogo da Copa. Já falam que eu sou durona, né, Vinícius? Que eu sou de fiscalização, que eu sou... Não contribui, Márcia, Não, mas graças a Deus deu tudo certo. Você me elogiou, inclusive. Não sei se você foi educada, se foi correto. Eu acho que foi correta. Essa palestra foi e aí, pois é, a gente foi se conhecer pessoalmente esse ano, Vinícius. Não, e olha só. Desde 2020 que a gente se conhece. E a gente já bateu altos papos, porque a gente gosta, né, de falar. Então a gente já bateu altos papos. Tudo por telefone ou virtualmente. A gente se conheceu esse ano pessoalmente em Florianópolis, Exato. Em que nós duas fomos palestrar, né, num evento lá em Floripa, que foi a Sindex. E que foi muito legal, que depois a gente teve um open, a gente teve um pós-evento, que foi uma delícia. E aí foi engraçado que quando eu falei com o Vinícius, ele... Ai, mas ela é meio formal, será que ela vai querer participar do resenha? Falei, você não conhece Michele fora do escritório? Ela é igual a gente. Vocês estão me ajudando. Hoje é o dia de desmistificar isso. Tá eu certo. sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa... Né? Sou realmente. Agora, eu não sou aquela pessoa não simpática, né? Eu sou uma pessoa... Não é, Márcia? Não é verdade? Você é simpática, sim. Você só é na sua. E tem os seus motivos para isso. Tenho, com certeza, porque o auditor ele precisa ter determinadas posturas, porque ele precisa da independência. Então, o auditor ele não faz parcerias, ele não vive, né, muitas vezes, numa questão de troca que as pessoas nem compreendem, mas já é próprio da função, da atividade. Né? E como isso casa muito com a minha personalidade, eu não tenho do que reclamar. Agora, vocês têm que me ajudar pelo menos a desmistificar essa coisa de que eu sou... Ela é toda durona para Vinícius. Ela não vai aceitar. Como pode uma coisa dessa? Não, mas peraí, deixa eu corrigir uma coisa aqui. A Márcia estava me comentando, sabe aquele pessoal da Next que assiste a gente no resenha e tal? Conheci ele hoje e tal, daí e ela me contando isso, né? Aí nós foi entrar no resenha hoje, eu fui olhar lá para relembrar o Instagram, né? Aí, olha só que engraçado, Márcia. Em 2020, eu fiz, no ano de 2020, eu fiz 112 lives. Nossa. Uma delas foi com a Michele, inclusive. Eu não sei se ela vai lembrar, mas olha aqui, ó. Lembro, claro, com certeza. Falamos de auditoria, de contabilidade. Olha a data, olha a data. Da sua administradora, lembra? 3 de junho. 3 de junho de 2020. E eu lembro também que eu chamo ele até de Eduardo. O Eduardo da Next, ele assistiu todas ele entrava e assistia, acompanhava, tal. E assim, eu ainda não conheço ele pessoalmente, igual a Michele também, ainda não conheço ela pessoalmente. E você vê o que esses encontros virtuais da pandemia trouxe, né? Tanta conexão com outras pessoas, que é igual o Eduardo acabou de comentar aí, ó. Só falta agora conhecer o Vinícius pessoalmente, porque realmente ele esteve nas lives, acompanhou, tá com a gente no resenha acompanhando aí há um tempão. E eu não conheço ele ainda. E quando eu falei pra Márcia, eu falei assim, Márcia, será que a Michele vai aceitar com a gente? Porque ela é assim... Será que eu vou até na resenha com ela?
eu vou até beber a cerveja num copo branco para ninguém perceber o que é, para não dar ruim. Beba mesmo. Vá, beba, beba. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo grande para Wander Andrade. Márcia, deixa Oi. Ele bebeu para poder completar o raciocínio. Ele tem que dizer a frase correta que ele disse para o Eduardo, ou melhor, para você. Diga, Vinícius. Diga lá. Será que a Michelle Vamos, deixa só. Você terminou, não? Vai, amigo, vai. Não, sim, eu concluí, porque eu até falei para a Márcia, falei, Márcia, Então tá. a Michelle, ela toda certa, será que ela vai participar com a gente? A gente fica bebendo cerveja, falando, Mas às vezes não fala tá uma errado, bobeira, não. tudo. Não, mas quando eu liguei para ela, eu falei: olha, Michele, não é o que você está acostumado. Resenha é informal, é para a gente ficar descontraído. É o lado bom, o lado positivo de pessoas que se conhecem, que têm uma sinergia, que têm um propósito para entregar conteúdo de forma descontraída. Porque a gente já tem um dia a dia tão pesado, a gente se permite de 15 em 15 dias fazer isso. Então, deixa eu mandar um beijo grande pro Wander Andrade agora. Mas peraí, que eu não concluí. A frase que eu ia concluir é o seguinte: aí a Márcia falou assim, Michele, você não conheceu a Michele fora da rede social lá em Florianópolis. Eu falei, então pronto. Para você se justificar. Mas olha só para entender, só para todo mundo entender. Ela é uma pessoa normal como nós, que interage, que conversa, que brinca, que bebe, que come, porque ela é uma pessoa normal, ok, gente? Ela não é nenhum extraterrestre. Hein, Márcia? Tem zero de arrogância, zero de narcisismo. Márcia, que come muito, por sinal, né? Que diga o churrasco do Odirley, né? Que come muito, por sinal. Agora, né? ela é bandida, porque ela foi de branco, viu? Magra desse jeito, linda e maravilhosa. Eu fico revoltada com mulheres que vestem branco do meu lado. Porque se eu boto um branco, eu dobro do tamanho, vocês sabem onde, né? Posso mandar um beijo agora para Wander Andrade, que estava aqui comigo mais cedo. Um beijo grande, querida. Amanhã a gente vai estar junto de novo, porque ele vai fazer uma palestra que com certeza vai ser maravilhosa aqui. Contribui muito para um painel. E um beijo grande para o meu padrinho Francisco Nazaré, que é contador e advogado aqui no Rio de Janeiro também, que já está na nossa pauta para a agenda de 2023, né? Que aí que todos saibam. Eu quero fazer uma última pergunta para a Michele para a gente encerrar. Mas já deixando aqui um spoiler, que o próximo programa será top demais, porque será a retrospectiva de 2022. Nós, como administradores, a gente precisa entender como é que... Aliás, faz parte de todo mundo, né? Quando vai acabando o ano, todo mundo começa a pensar o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu, o que eu vou fazer ano que vem. E a gente aqui, nós dois como administradores, a gente fecha a conta não só de planejamento para os condomínios no ano anterior, né, Michele? Sim. Como também para as nossas respectivas empresas, porque uma coisa é a relação que a gente tem com os condomínios enquanto síndicos ou gestores, e outras são as nossas como empreendedores, como empresários. Então, a gente precisa alinhar essas duas direções. Eu queria te perguntar, Michele, porque a gente encontra muita dificuldade, o Vinícius tinha mencionado anteriormente, os conselheiros, quando eles são eleitos, eles normalmente são eleitos por popularidade, não por dominar o assunto de verificação de pasta financeira. Além desse critério de não entender a pasta financeira, em que 99% dos casos a gente tem que ensinar o conselheiro a analisar a pasta e fiscalizar a gente, tem toda uma questão também deles tomarem uma postura mandatária no lugar do síndico em relação à gestão. Então, assim, como isso não cabe em auditoria, eu vou me limitar à questão de pasta financeira. Essa situação que ocorre muito frequentemente em todos os condomínios a nível Brasil, entendo que tenha propiciado ao CRC, ao qual você é registrada, numa vontade de
proporcionar à área condominial um conselho profissional, assim como tem a sindicatura profissional. Não sei se você tem conhecimento desse anseio do CRC, mas aqui no Rio isso é muito presente. E Francisco Nazaré, que está aqui presente, que faz parte da comissão e que é um dos idealizadores desta situação. Eu queria entender o que você... Travou para mim. Travou para mim Tra- também. Travou, não travou? Sim. Eis a pergunta, que agora todo mundo está curioso. O que Pois é é, que... e quando ela volta, deixa eu mandar um abraço para a Fábia Santos, que mencionou também o meu nome aí. Mandar um abraço, Fábia. Muito obrigada pelo seu comentário. Sim, a Fábia acompanha a gente há um tempão também. Michele, deixa eu até te fazer uma pergunta. Você ainda tem atuação na Bahia, Salvador, né? Isso. Está com atuação em Salvador. A Márcia caiu, eu vou convidar ela novamente. Mas tem uma programação, a gente sempre busca aí programações de eventos, tem uma programação de um evento para Salvador em março. Então vamos tentar nos programar para ver se a gente a Márcia voltou. Para ver se todo mundo, se a gente se encontra em março, né? Independente do evento, para a gente conhecer mesmo. Eu ainda não conheço você. Boa! Lembra, Márcia? Lembra Boa! disso, né? Michele, a gente Pra vai gente para Bahia em março. Nossa Isso. Senhora! Venham mesmo. Vai- E Carlos Eduardo Vinícius estará comigo no Rio, terça e quarta-feira que vem. Graças a Deus, e finalmente, depois de maio, que a gente a gente se encontrou em agosto. E assim, então, só para completar essa situação do conselho. Na verdade, Márcia, você parou na pergunta. Você falou assim, a pergunta que eu quero fazer Aí congelou congelei. tudo. Estamos tudo Aí eu queria curiosos. entender, porque eu já verbalizei isso aqui para o pessoal da comissão de contabilidade, inclusive para o Francisco Nazaré, que eu entendo que se acontecer esse conselho profissional, que é um conselho que acompanha mês a mês, ele meio que substitui uma auditoria. E aí, assim, eu entendo que cada um tenha que ficar no seu quadrado. E eu entendo claramente que a auditoria tem que ser feita por contador. Tem outros tipos de auditoria, né? Tem outros pontos de auditoria que precisam receber um parecer, como bem colocou o Alexandre Franco, de assessoria jurídica, ou nossa mesmo, né, de administrativo, que envolva processos e etc. Mas eu não sei se você tem conhecimento desse desejo, não sei também se é do CFC, eu acho que aqui o CRC é claramente isso. O que você pensa disso? E se, de fato, esse conselho profissional, ele tiraria esse mercado do auditor? Porque, como é contador do mesmo jeito, eu entendo apenas que migraria. Ao invés dele ser auditor, seria conselheiro, mas ele faria, teoricamente, o mesmo trabalho, você não acha? Eu não conheço o projeto, tanto a nível nacional quanto com relação ao CRC do Rio de Janeiro, mas de uma forma muito respeitosa, né? E contraditória que aqueles que pensam diferente. Eu entendo que jamais um auditor poderá ser substituído, principalmente por um conselho fiscal profissional. Porque o auditor ele precisa estar fora do ambiente. Então, nesse caso, Entendi. O conselho fiscal profissional ele está no ambiente. Então, é impossível fazer uma medição da independência desse profissional. Nós sabemos, como auditores, que às vezes existem conflitos que são identificados posteriormente à contratação. E aí, a depender do nível de conflito, o auditor ele pede a escusa, ele não pode atuar mais naquela auditagem. No caso do Conselho Fiscal Profissional, mais uma vez, de uma forma muito respeitosa, eu entendo que se o objetivo for substituir ou ser similar à auditoria, eu entendo que vai ser um equívoco que poderá existir, né? Que poderá ter uma validação, que poderá ter volume de trabalho, que poderá ter oportunidades para essas pessoas, mas isso já nasce com um conflito no sentido da pessoa ser parte do processo. Porque uma vez conselho, ele é condômino. E por ser condômino, nós não sabemos quais são as relações que esses conselheiros têm com as partes. Seja com o síndico, com a contabilidade, com a administradora, com outros condôminos que podem, muitas vezes, como nós sabemos,
terem um lado, porque condomínio tem um viés político muito forte, né? Às vezes tem até mais de 2 lados, e isso complica muito o processo de gestão. E, então, eu entendo que é algo que, logicamente, por ser um projeto, por ser uma ideia, tudo precisa ser levantado, discutido, tecer prós e contras. Agora, é importante que o nascedouro dessa ideia, ela advenha ali de situações concretas, né, que não interfiram tanto no conflito de interesses quanto na questão da independência. Eu já vi, por exemplo, curso para conselheiro fiscal profissional, né? Então, o que é o curso? É o curso para que a pessoa que é do conselho, independente da função dela, da formação, ela assumir o conselho, ela quer compreender como ela vai analisar as pastas, como ela vai se portar diante de todas aquelas questões que estão sendo apresentadas. Agora, do ponto de vista de um órgão, de uma entidade como o conselho, validar um conselho fiscal profissional, eu entendo também que diversos pares devem ser ouvidos, né? Auditores que já estão na área, né? Ou seja, para que exista ali um processo de construção do melhor caminho, porque eu entendo que tudo aquilo que é benéfico para a gestão condominial, nós temos que projetar e tem que ser debatido. Mas nós não podemos esquecer do viés que inviabiliza e que invalida a Constituição, ou seja, a gênese de alguma coisa. Porque aí, de certa forma, nós vamos ter, de uma forma, digamos assim, até consensual, por via do Conselho, mas a efetividade disso, ela fica comprometida. Pelo menos é como eu entendo da forma que você me apresentou. Talvez não, brilhantemente, você já se posicionou num fator que, para mim, é crucial numa auditoria, que é a imparcialidade, né? É a isonomia de ser uma empresa que não tem a relação diária, não tem uma relação estreita nem com o síndico, nem com o conselho, nem com os condôminos. E isso, de fato, chancela mais ainda a qualidade dessa auditoria. E, assim, muito brilhantemente respondido. Queria mandar um abraço para Francisco Vasco Júnior, que eu conheci pessoalmente hoje aqui. Ele é da comissão da OAB aqui de Alagoas. E foi ele, Vinícius, que logo depois da minha palestra falou: Márcia, como é que é mesmo o nome lá? Que eu vou seguir vocês. Resende Condomínio. E foi muito legal. Francisco, vou compartilhar aqui, que a gente fez uma dinâmica aqui na última palestra, que é do Cauê, e eu estava comentando com ele, você deve achar muito estranho, porque quem é advogado fica nos eventos muito fechadinhos, né? Muito quadradinhos, e aí vem para uma área condominial que o negócio é aberto, que tem psicólogo, síndico, advogado, tem de tudo. E teve dinâmicas que ele, de repente, não teve oportunidade de ter antes, e eu fiz uma dinâmica com ele. E ele falou: nossa, tô achando isso tudo muito sensacional, porque são coisas novas, né? E, assim, o melhor dessa situação toda é o que você faz com o que você recebe, né? E aí, quando a gente usa isso com inteligência, com verdade, com propósito, fica muito legal. Márcia, eu queria só fazer uma complementação, mas antes cumprimentar aqui a Fala, Vânia. A Vânia Reis, muito obrigada por me citar, está me Minha cumprimentando. linda! Um abraço, querida. Eu quero só complementar com relação à resposta anterior. A gente precisa também compreender que o aspecto da minha resposta, ela diz respeito ao que nós chamamos da auditoria externa. Então, a auditoria, que é a essência da análise da prestação de contas, do monitoramento dos condomínios, ela precisa ter uma auditoria externa. Então, por isso que esse profissional que não está no contexto da entidade, a importância, né? Ele não pode pertencer a este ambiente. Agora, o que é que nós podemos pensar que o segmento merece? Por exemplo, a auditoria interna nas grandes organizações é onde o profissional ele é colaborador da empresa. Ou seja, por ser colaborador, ele não tem o caráter de independência porque ele está submetido às regras de vínculo empregatício daquela entidade. Mas o trabalho é totalmente diferente, porque o auditor interno, ele lida com as constatações e recomendações, mas ele sempre se reporta à implantação dos procedimentos, porque ele acompanha, ele monitora isso. Já o auditor as conformidades, externo, ele né? não faz isso.
ele constata, recomenda os procedimentos, mas ele não fica no condomínio, ele não vai no condomínio fazer visitas, pelo menos de uma forma constante, não. Você pode, Sim. vez ou outra, como auditor externo, fazer uma visita ao seu cliente de auditoria preventiva? Sim, mas você também tem que ter a capacidade de ter a maturidade de compreender que por você ser externo, você não pode a todo momento estar lá, porque aquilo pode ser comprometido sob o aspecto da independência. Então, pelo viés da auditoria interna, um conselho fiscal profissional, ele é aquele membro que vai ter uma função de ajudar na implantação de procedimentos. Mas, volto a dizer, jamais para ser um auditor externo para validar as Não, contas. você foi muito clara, muito brilhante na sua resposta, tá mais do que clara. Queria deixar um beijo aqui para Débora Dubin, que entrou agora, e o Albélio da AGERE, que é um dos convidados que a gente vai ter em 2023 também, que o cara é crânio, viu, Vinícius? É Vou mandar um abraço cabeça. pro Albélio, que ele também me citou aí. Obrigada, Albélio, um abraço. Já estive com ele também. A gente já. E o Albélio, assim. E o Albélio, ele super. Eu acho ele tão brilhante, assim, porque ele super valoriza, né? A gente vai para evento e ele assiste todas as palestras, ele vem dar feedback pra gente. E o cara é muito inteligente, você não tem noção. As lives dele são sensacionais, eu já participei de live dele e eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou dar ele conta estava disso? conosco na Cindy Expo. Na Cindy Expo, exatamente. Mas eu já tive com ele em outros eventos. Ele também teve em São Paulo com a gente. Eu tive prazer da gente sair junto e tal, de conversar. E assim, é muito bom quando a gente conhece pessoas inteligentes que contribuem com a gente para um crescimento, né? Não só profissional, como também como ser humano. Vini, quer falar alguma coisa, meu bem? O Albélio estava comigo lá em Balneário Camboriú. Como diz? A farra foi boa, né, Albélio? A farra foi boa. Tá? Que eu não podia, ele fica fazendo isso me provocando, Michele, porque eu tive que ir para Brasília. E aí fica assim, você não vai para Balneário. Março é Salvador, já está agendado. Pronto, Março, Salvador. Michele, mas é sério esse negócio, a gente quer te ver. É sério, é sério. É início de março, tá? Não inventa de viajar, não. Agora eles vão dizer que vai chegar aqui, eu não vou saber recepcionar, vou ser inacessível. Márcia, essa resenha tem que render. Não, eu não tô falando isso, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Eu só tô dizendo para você achar um lugarzinho na sua agenda para nós. Certeza, porque pra gente é importante te encontrar. Acharei. Você e Marcos. E detalhe, nós vamos ficar só 6 dias aí, tá? Mentira. É mentira. É mentira, porque a gente não pode se dar esse luxo. Não, amigo, não foi esse combinado. Que história é essa? São 6 dias. É o dia de ir, 4 dias lá e o dia de voltar. Então são 6. Exatamente. Salvador. Ai, meu Deus. Tá bom. Não, e assim, Michele, a gente, graças a Deus, consegue, assim, adquirir pessoas que são muito do bem junto da gente nessa caminhada. A pandemia teve um lado muito ruim, mas teve esse lado muito positivo, que foi de abrir portas, de interação, da gente conhecer tanta gente boa no mercado, da gente se ajudar, da gente ter um compromisso de melhoria de qualidade e de ética nessa área condominial, da gente entender que a dor não é só nossa, e isso, de certa forma, nos dá um conforto. E essa situação da gente sempre se ajudar e da gente se entender, né? É muito legal. Mas aí a gente extrapola isso, que a gente, com algumas pessoas, tem uma sinergia maravilhosa. E assim, eu já tenho irmão em Goiânia, tenho irmã em Minas, então tá tudo certo. E assim, é muito maravilhoso, a gente faz esse programa, e todo programa eu deixo isso bem claro, esse programa não é comercial, é um programa ideológico, que começou com uma resenha, né? A gente chegava do trabalho e a gente começava a conversar 8, 9 horas, e por isso o programa é 8 horas, e a gente varava a madrugada conversando sobre o dia.
E a gente varava a madrugada com cerveja, a gente conversando no WhatsApp. E aí, um belo dia, o Vinícius me vira e fala assim, gente, vamos botar isso numa live, porque o negócio é tão legal aqui entre a gente, vamos compartilhar isso com as pessoas. Então, o Resenha de Condomínio nasceu dessa maneira. No meio do ano, o Fúvio e a Karina foram para outros projetos. Ficamos nós dois e eu estou numa excelente companhia. E a gente, a cada programa, tem excelentes companhias também, porque a gente não procura pessoas só profissionais gabaritados. A gente procura pessoas que a gente entende, que a gente acredita, que tem o mesmo propósito que o nosso. Ah, linda, maravilhosa! E ela é uma delas. Olha, eu entrei agora porque eu fiquei muito chateada com você falou assim, eu tenho irmã não sei aonde, eu tenho irmã não sei aonde. E em São Paulo, Marcinha? São Paulo eu tenho mais de uma irmã, né? Que tem Karina, Nap e você. Pois é, mas você não falou de São Paulo, eu já fiquei aqui dolorida, né? Mas você sabe que eu amo São Paulo. E São Paulo me ama, né? Pois é, mas olha, eu entrei aqui primeiro até por uma questão. Tá vendo, Michele? Uma questão até de muito respeito aí pela doutora que fez uma explanação brilhante aí sobre a auditoria e de colocar para ela o quanto eu sou fã de auditoria em condomínio. E a gente fala isso, né, em palestra. Atrás, eu participei de um início de uma maneira de gerir condomínios com serviços em São Paulo. E uma das coisas que eu coloquei rapidamente dentro da convenção de condomínio, que era obrigado a ter uma auditoria, né, para aprovação de contas. Primeiro, uma das coisas mais importantes era, sobretudo, para não ficar na mão de ninguém. Porque a partir do momento em que você como síndico, tem a escolha, através de uma assembleia ou através de um conselho da auditoria, que não é o síndico que escolhe, eu acho que a coisa fica muito mais clara. As contas estão... Transparente, né? São transparentes e por gente idônea. E eu fazia questão absoluta. E, inclusive, na convenção, doutora Michele, tinha assim, que se o conselho não quisesse escolher, aí o síndico tinha a obrigação dele mesmo escolher uma auditoria e colocar em cima das contas, se eles não quisessem fazer. Mas que era uma obrigação que estava dentro da obrigatoriedade das leis daquela convenção de condomínio. Então, não tinha como não ter auditoria. É claro que quando você tem alguma pessoa que faz uma posição meio contra o síndico, ele vai querer escolher um amigo que seja só o contador, mas a gente queria, inclusive, que tivesse aquela autorização de um... Existe um órgão, doutor, eu me esqueci agora, o que o Covid não faz na memória de um profissional? Mas era obrigado a ter uma... Deve ser o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o CNAE. Pronto. Isso aí, doutora. E estava isso escrito em convenção. A Márcia, sobretudo, pegou um dos condomínios que eu implantei na época, lá o de Botafogo, que era obrigatório, estava na convenção. Eu fiz junto com a convenção, falei, olha, nós estamos colocando uma maneira nova de gerir, tinha que ter treinamento, funcionário com muita cultura hoteleira. Então, ia ter sempre aquelas pessoas que compraram e que estavam a nosso favor por ter um condomínio mais bem gerido, com gente mais preparada, mas ia ter aquela pessoa que existe sempre, né, doutora? Eu não quero isso, eu não quero pagar nem as coisas básicas, né, Márcia, que um condomínio precisa ter. Imagina a auditoria. Para que isso? Não, a gente faz questão. E uma das coisas que eu tenho na Academia Nacional do Síndico, doutora Michele, uma aula sobre auditoria. Eu digo para o síndico que ele não tem que temer a auditoria, ele tem que ter auditoria do lado dele. Aliás, quando o profissional ele entra num condomínio, a primeira coisa que ele tem que falar, senhores, eu gostaria muito que os senhores contratassem uma auditoria, que aqui tivesse uma auditoria em cima das contas do síndico, né? Porque isso, inclusive, dá para o síndico uma condição muito mais...
como é que eu posso dizer? Mais de Notoriedade, né? credibilidade. Uma Dizer, ó, notoriedade, uma segurança, uma tranquilidade, porque é uma empresa idônea. Eu sempre falo isso nas palestras, inclusive hoje eu falei isso. E aqui, a gente tem uma oportunidade sensacional. Eu já comentei isso com Vânia, que esse ano eu viajei, a gente também conversou sobre isso, né, Michele? Eu viajei o Brasil inteiro esse ano para dar palestra de gestão, coisa que não existia há anos anteriores, né? A gente só tinha evento de condomínios com advogados palestrando, dizendo que o síndico deve ou não deve fazer, mas nunca tinha alguém explicando ou sugerindo como fazer uma gestão com pauta em governança e em compliance. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter tido essa oportunidade e, junto a isso, conseguir verificar, né, como é que é a prática em cada estado. E hoje, aqui em Alagoas, as pessoas me deram feedback que a auditoria não é vista como uma coisa normal, é uma coisa excepcional, é um monstro de 7 cabeças. E foi muito importante e relevante ter uma palestra de auditoria, e acabou que eu participei para poder dar uma dinâmica para as pessoas entenderem que tudo é como você recebe a situação, né? Se você consegue implantar uma auditoria no condomínio, se você está segura com a sua gestão, você não tem o que temer. Uma coisa vai acontecer, você vai melhorar a sua gestão de alguma maneira. Ou, no mínimo, você vai ser chancelada que você está fazendo as coisas certas. E a gente sempre tem a oportunidade de aprender, basta para isso a gente estar aberto e querendo fazer o melhor de acordo com os recursos que a gente tem. E olha, eu tô aqui emocionada, porque eu tô com muita saudade de você, viu? A Vânia cuida de mim, tá, gente? A última vez que eu estive em São Paulo, eu ia voltar para o Rio. Ela falou, não, você não vai voltar, você vai dormir na minha casa. E lá eu fiquei, e a gente ficou de papo no dia seguinte, até sei lá que horas, mas enfim. Sempre é um privilégio muito grande tê-la por telefone, pessoalmente, em live, em qualquer situação. E a Vânia e a Michele são pessoas que a gente para ouvir, porque a gente ouvir, com certeza a gente vai aprender, a gente vai melhorar. Fora, obrigada, fico grata. Seres humanos sensacionais que vocês são. Olha, Marcinha, tá cheio de aluno da academia aqui entrando. Gente, tô vendo, aluna minha e tua. Para Lelê, o síndico itinerante que tá aí também. Olha, um monte de gente que a gente conhece. É tão bom, né? A gente ver gente seguindo e falando bem. E Michele, para você ver. Michele, a gente está aí para... Para mim, eu vou falar no meu nome, que eu tenho muito tempo já de mercado e já estou quase aposentando, para deixar para as meninas levarem esse legado aí, que é muito legal dentro da área de condominial, porque também chega uma época que cansa, né? Hoje eu faço o que eu gosto. Você não está parecendo que está cansada, não. Você está nada, é balela isso. Cada vez mais capaz de reverberar esses seus tantas ações de gestão, quanto a idealização do que você entende com toda a sua experiência, do que é necessário. Eu vou aproveitar e interromper, mas vou ser breve. Eu quero agradecer a deferência e dizer para você, tanto para você, Vânia, Márcia, doutor Alexandre, Vinícius, não é fácil o auditor ele ter reconhecimento e ele, né, ter essa deferência, justamente porque as pessoas estão muito mais preocupadas no prejuízo que o auditor vai trazer. Então, encontrar pessoas como vocês e com essa audiência que está aqui, valorizando o trabalho da auditoria e da prestação de contas, me deixa muito satisfeita, né? Eu vou fazer quase 2 décadas de trabalho só com auditoria condominial, no dia 29 de janeiro. Faço 20 anos trabalhando com isso e costumo dizer que são esses momentos que validam cada vez mais toda a luta que a gente teve lá no início de falar o termo auditoria condominial e as pessoas dizerem, condomínio faz auditoria? E ter vocês aqui validando isso. Mas eu enfrentei isso. Eu enfrentei isso quando eu comecei a falar de compliance em condomínio, que as pessoas me olhavam como se eu estivesse falando alguma coisa de extraterrestre. E eu falava, gente, eu fiz isso a vida inteira. Como assim no condomínio não tem isso?
né? Então, assim, a gente, graças a Deus, inova nessa área e a gente consegue se juntar e fazer esse timaço numa sexta-feira, matando saudade, Vânia Reis, linda e maravilhosa, saudade de você. E, obviamente, a gente tem um prêmio muito grande, sabe, Michele? E eu, graças a Deus, eu tenho isso, de todos os lugares que eu vou, eu sou muito bem recebida. Eu recebo muito carinho e também dou muito carinho, porque eu acho que tem que ter essa troca. Antes do profissional tem que ter essa troca. A gente tem que se valorizar, a gente tem que se reconhecer. E a gente também tem que dar força para o outro quando a gente sabe que o propósito é o mesmo. E eu sou testemunha de toda a sua caminhada, ou de parte da sua caminhada, né, que você tem bastante tempo, e de Vânia também, e de Vinícius, obviamente. E assim, é muito maravilhoso esse programa que a gente faz, porque é de coração mesmo. A gente quer falar, a gente quer entregar, mas a gente quer chamar pessoas que a gente entende que tenham valor, sabe? Valor em todos os aspectos. E você é uma delas, e Vânia já é de casa, a hora que ela quer entrar, tá aqui. O Vinícius chamou, eu atendi. Vinícius chamou, eu atendi. Só fui lá passar um batonzinho. Você sabe? Passou o batom. E tem um detalhe, ó. Eu vou deixar aqui 3 recadinhos, viu? Primeiro recado, Vânia. Março, vamos todos aqui para Salvador. A Michele vai escolher. Isso, a Michele vai escolher o lugar para nós ir comer caranguejo. Não! Que delícia! Haja quebra-quebra, adoro! Você não tem noção, Michele, da surra que o caranguejo deu no Vinícius. Eu vou de branco de novo, viu? Acho que eu vou de branco de novo. Tá doida comer caranguejo de branco. Ô, Michele, vou apanhar do caranguejo de novo. Surra do caranguejo. Eu amo caranguejo, adoro, com pirão. Ai, eu também. Ai, nossa, doutora, somos juntos. Nós vamos, vai ser um páreo duro, hein, doutora? Vai ser uma batida páreo duro. Exatamente. Pronto. Quem sabe o Vinícius se aperfeiçoou em comer caranguejo, porque não deu muito certo. Aí vou aprender. Vou aprender. Na primeira vez foi difícil, deu muito trabalho para comer um pouquinho. É fácil. Mas vou aprender. Outra coisa. Aí o segundo recado. Gente, eu tô muito feliz de ter vocês todas aqui, essas pessoas que entraram, a Vânia ter aceitado, a Michele ter aceitado e participar com a gente, fazer essa bagunça que nós estamos fazendo aqui de entrega de condomínio. Mandei o convite para a Vânia, correu, já entrou, tá aqui com a gente. Olha, é muito gratificante isso. A Márcia nem se fala, né? Dividir esse ambiente aqui comigo. Mas assim, o povo tá tudo aqui, ó. Tá lá em Maceió, a Márcia teve que trancar a porta da sala e o povo tá quebrando a sala lá. Márcia, vamos embora, vamos pro de podcast, ó. Inclusive, eu fiz podcast hoje aqui. Então, assim, quero agradecer demais vocês, agradecer a Michele, agradecer o Alexandre que teve que sair, Vânia por ter entrado aqui para brilhantar mais ainda aqui essa live, esse programa nosso aqui. Obrigado mesmo, de coração. E eu acho que tá todo mundo agoniado. Já estão me chamando, Márcia. Vinícius, vem e larga a Márcia aí. Vamos tomar uma. É isso aí. Então vamos deixar... Desculpa interrompê-la, mas essa live está tão chique que nós temos aqui 2 cantores baianos. Juan e Ravena estão aqui na live. 2 cantores, uma dupla de cantores baianos. Prestigiando vocês. Que top, hein? Show de bola. Olha já isso. Programa. Já organiza, Juan, Michele, com eles. Irmãos, Juan e Ravena. Já pensaram fazer um luau? Isso, já organiza com eles aí. Não dá ideia não que a gente vai, hein? Não, a gente tem que contratá-los, né? Porque eles são cantores, né? É isso aí. Já organiza com eles. Márcia, isso aí vai ficar para março. Isso. Então, a gente já combinou de encontrá-la lá. Pois é, exato. A gente já contrata. Pedir para ela, reserva um horáriozinho na agenda para a gente se ver. Que é sempre um prazer muito grande. Os maravilhosos lá, olha eles aí, botando coração. Muito Beijo, top. queridos, lindos, maravilhosos. Gente, foi um prazer. Obrigado demais. Tchau, gente. Prazer, Amei. Prazer, Vinícius,
Obrigado, abraço. querido. Tchau, Marcinha. Fica com Deus. Bom ano novo, né? E olha, gente. Marcinha, toma uma caipirinha aí pra mim, de caju. Pode ser de caju. Eu aceito de caju. Não, tá? falaram Toma que por aqui o mim. forte é o caju, né? Vou tomar uma caipirinha de caju. Então, É. pronto. Toma Agora, uma por mim, gente. uma caipirosca. Quem tá aqui com a gente, não percam o próximo Resenha de Condomínio, que vai ser muito top. A gente vai falar sobre a retrospectiva de 2022. E quem vai estar aqui com a gente, pode dar spoiler, Vinícius? Pode, você já apresentou no evento a nível nacional? Manda bala. Ah, é verdade. Era surpresa, mas você já apresentou. Então, gente, próximo programa será a formação original do Resenha de Condomínio. Legal! Imperdível! Foi como se diz, o que ela ia falar foi tão surpresa que ela até caiu, mas a próxima resenha de condomínio, daqui 15 dias, é a formação original. Vinícius, Márcia, Fúvio e Karina Nap. Nós vamos fazer uma zoeira aqui. Vou estar assistindo vocês. Nós vamos reservar umas 8 horas de programa para a gente fazer bagunça. Então tá joia, tá joia. Karina sempre é muito bom, cara, tá do lado da Karina e escutar ela. Vai ser muito divertido. Vai ser uma farra doida. Era para ser uma surpresa. Aí eu tô assistindo a apresentação da Márcia do evento, aí ela pega e apresenta. E se preparam. Dia 9 de dezembro vai ser uma live com a formação original. Eu falei, putz, era surpresa, a Márcia já contou para todo mundo. É assim. Mas ninguém me falou que eu precisava. Mas eu tô tão feliz, gente, da gente junto de novo. Nem que seja nesse programa, porque a gente está junto fora do programa. Isso que é importante. É isso mesmo, isso mesmo. Isso aí que importa. Mas eu vou Muito estar lá. bom. Audiência prometida. Muito bom. Gente, Você obrigado boa mesmo. noite. Estimação, Vinícius, você. Márcia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um abraço para o doutor Alexandre Franco, que teve que sair. Uma boa noite, bom fim de semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigado para vocês. Para vocês também. Tchau, querida. Abraço, Muito turma. obrigada. Tchau, Beijo tchau. grande. Ô, Tchau, tchau, gente. tchau, Obrigada Vi. que estava aí com a gente. Dá um Tchau, beijo banda, na boa Dai. noite. Tchau. Tô indo tomar uma, Mano. viu, Vinícius? Vai lá, toma todas, toma de caju pra Vânia, toma uma cervejinha pra mim, tá tudo certo. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.